Olá, 30 de dezembro. Na última segunda-feira de 2013, a gente dá continuidade à série de entrevistas sobre o ano. Hoje vamos falar de saúde com o secretário Fernando Monte. E vamos também dar dicas para a sua viagem de fim de ano. Saiba que documentos levar. Para as viagens aéreas dentro do país, o passageiro precisa de um documento original com foto ou da cópia autenticada. Núcleo Meiridota completa 23 anos e moradores comemoram. O Núcleo Habitacional Meiridota completou 23 anos no dia 8 de dezembro, mas a festa foi no último sábado. Nossa equipe esteve lá e conversou com um personagem histórico do bairro. O nome é Heriberto, mas no Meiridota é melhor perguntar pelo Beto, da loja de material de construção. Daqui saiu muito cimento para construir casas e lojas. Beto decidiu apostar no bairro 6 meses antes da inauguração, em 1989, e foi o primeiro morador. O núcleo só foi entregue oficialmente no ano seguinte. E na época você não tinha a facilidade e o conhecimento de hoje, né? Nem mesmo em maquinário para se trabalhar, espaço e a coisa era menos sofisticada. Hoje você, através de computador, de tudo, facilita as vendas, agiliza, quando na época era muito mais lento, né? O Meiridota foi construído pela Coab de Bauru como forma de impulsionar a região leste. Atualmente tem cerca de 3.600 casas, 18 mil moradores e 120 estabelecimentos comerciais. Para festejar o bairro, foi realizada neste sábado a Decemberfest. Foram oferecidas atividades como pula-pula, limpeza de pele e orientação sobre conservação de árvores e o programa Bolsa Família. Também houve orientações de saúde. A Coab montou um estande para oferecer aos moradores prorrogação de financiamentos e renegociação de dívidas, com prazo de até 150 meses. Edson aproveitou para tirar dúvidas. Ele quer uma casa. Eu pedi informação sobre uma inscrição que eu fiz em 2007. Está atualizado, só falta atualizar o endereço só e pegar uns dados da minha esposa, né, colocar aqui só que está faltando os dados dela e entregar na Coab lá e aguardar. E a Deus que dê certo. Cida mora no Meiridota há 19 anos e aproveitou o evento para levar o neto para brincar. E o que o bairro tem de bom? Tem de tudo. Loja, tem de tudo. O mercado, tá, nossa, uma benção. A festa foi promovida pela Secretaria Municipal de Cultura e teve o apoio da Associação Bauru pela Diversidade e da ONG Periferia Legal. Meiridota nós não temos lazer. Nós precisaríamos de uma praça de skate, algo de lazer, porque nós não temos aqui. Então, nós promovemos esses eventos sociais justamente para isso, trazer cultura, lazer e a ação social para a comunidade. O ano está quase no fim. O que todo mundo quer saber é como fica o tempo nestes últimos dias de 2013 e primeiros momentos de 2014. A resposta está no Boletim IPMET. Bom, nessa semana o tempo ainda vai ficar com muita nebulosidade, né? Bastante abafado, e a gente vai ter aquelas pancadas de chuvas que devem ocorrer principalmente durante a tarde e a noite, né? Até mais ou menos dia 4 nós temos essa previsão, e dia 4 chega uma nova frente fria ao estado de São Paulo, que vai trazer chuvas mais generalizadas, né? Mas a partir do dia 4, com o deslocamento dessa frente, as temperaturas caem um pouco no estado de São Paulo. As temperaturas com a grande nebulosidade, né, a gente vai ter um decréscimo. Ela não deve ultrapassar os 30 graus. E com a passagem da frente, ela cai mais, ficando por volta dos 26, 24, 26 graus. Chove de fraco a moderado na região oeste do estado de São Paulo e também no Mato Grosso do Sul e no sul de Minas Gerais. Em Bauru pode chover ainda hoje. A umidade do ar agora é de 85%. Os ventos sopram a 7 km por hora. De madrugada, o vento chegou a quase 30 km. A temperatura mais alta hoje foi de 30 graus. A máxima amanhã também deve ser de 30 graus em Bauru, Agudos e Piratininga.
Logo depois do intervalo, o secretário de Saúde, Fernando Monte, faz um balanço das ações da pasta em 2013. E ainda hoje. Antes de viajar, veja quais são os documentos necessários para um passeio tranquilo. O Nesp Notícias volta já. E a gente continua a fazer o balanço do ano de 2013 aqui na cidade de Bauru. Hoje é dia de falar sobre a saúde. Então, aqui ao meu lado está o secretário de Saúde, Fernando Monte. Secretário, muito obrigado pela sua participação aqui no Nesp Notícias. Eu que agradeço. Secretário, a área de saúde é uma área bastante importante e que aqui no Nesp Notícias e na imprensa como um todo e na vida, no dia a dia da população, a população sentiu bastante, né? Qual avaliação o senhor faz aí do ano de 2013? É uma área importante e crítica, né? Qualquer desajuste que tenha na questão da saúde repercute na vida das pessoas, não é? Quando tem problema e precisa da solução do problema dentro do nosso sistema. Eu faço uma avaliação de que esse ano aqui de 2013 foi um ano muito intenso. Nós tivemos vários acontecimentos dentro do sistema de saúde e acho que o principal deles foi a nossa dificuldade com internações hospitalares. Tivemos um fato positivo, que foi a FAMESP pegando o hospital de base e a maternidade para administrar, isso foi uma coisa positiva, mas de outro lado, vários fatores se juntaram no sentido de ser difícil internar as pessoas na nossa cidade. E isto deu congestionamentos muito grandes no pronto-socorro central, inclusive levando o Ministério Público, a própria Justiça, a tomar medidas em relação a isso. Mas eu penso que é nessa área hospitalar que esse ano foi o ano mais marcado. Ao lado disso, nós tivemos coisas a comemorar. Nós colocamos em funcionamento a nossa 4ª UPA, né, que é a UPA aqui da região do Geisel Redentor, o que é muito importante para a população. Então, nós estamos concluindo esse projeto de reformulação da área de urgência e emergência. E como resposta também, como fator positivo, que como resposta a esses problemas todos que nós enfrentamos na área hospitalar, na área de internação, nós fizemos gestões junto ao governo estadual. O governo estadual implantou um processo aqui que tem uma central que agora regula as internações e de cerca de 2 meses para cá, que quando isso começou a funcionar, nós estamos vivendo uma situação de bastante calmaria, não temos tido problema nas internações hospitalares. Eu acredito que vai continuar dessa maneira, vai ser muito bom para a nossa população. A gente chegou num estado aí que foi decretado estado de calamidade pública na cidade para conseguir receber verbas, teve decisões judiciais obrigando a prefeitura a internar, inclusive em hospitais particulares, as pessoas. Por que a cidade chegou nesse ponto? Eu acho que foi a dificuldade mesmo de conseguir as vagas nos nossos hospitais. Primeiro, há uma deficiência de leitos hospitalares na cidade, a cidade precisaria ter mais leitos. Esta é uma realidade. A outra realidade é que os municípios da região, como aqui nós temos um dos nossos hospitais, é o hospital estadual, e que atende uma região de quase 70 municípios, esses municípios da região competiam muito com as nossas vagas aqui, não é? Às vezes a gente não conseguia internar alguém da cidade de Bauru porque estava sendo internado alguém de outra cidade, no hospital que está aqui localizado. Então eu acredito que estas foram situações que contribuíram para a escassez da internação. Uma outra coisa que aconteceu, é difícil saber o quanto ela contribuiu ou não, nós tivemos greve de profissionais da saúde nesse período. Então tudo isso concorreu para que a gente atravessasse uma certa dificuldade. E aí, isto provocou que o Ministério Público fizesse uma ação obrigando a não haver recusa de internações hospitalares. Isso foi acatado pelo Judiciário, se transformou numa medida em que era obrigado a internar mesmo que fosse em um hospital particular. A Secretaria Municipal participou disso, né, desse processo. Acho que isso foi uma coisa boa que aconteceu. Acho que esta ação do Ministério Público junto com a Justiça
ajudou a nós melhorarmos as condições que nós temos hoje. O senhor avalia como uma coisa positiva que tem acontecido. Muito positivo. Não atrapalhou os planos da secretaria, os planos da prefeitura? De forma nenhuma. Acho que contribuiu com os planos. A situação que nós temos hoje, muito melhor do que antes, eu acho que ela também é fruto desta ação, não é? Que fez com que várias iniciativas fossem adotadas para que a gente solucionasse o problema. Só para você ter uma ideia, a média de pessoas que esperavam internação hospitalar na nossa rede de urgência e emergência, que é por onde as pessoas entram para serem internadas, a média sempre foi em torno de 20, 30 pessoas. Muito bem. No período de crise, isso chegou a 50, 60. E depois que a gente implantou esse novo processo, que eu estou dizendo aqui, que é esse controle por essa central de regulação das vagas, de 12 a 20 pessoas aguardando internação. Então, veja, eu acho que é o melhor período que nós já passamos em internação hospitalar nos últimos 5 anos, que eu tenho um contato mais direto dentro da área da saúde. Então, foi bom, porque acabou produzindo medidas, não é, que ajudaram a deixar o serviço mais ágil e mais de acordo com o interesse da população que vai se utilizar dele. Secretário, para a gente encerrar, eu queria falar sobre uma doença que assustou esse ano, né, por conta da quantidade de casos, que é a dengue. Né, a gente teve uma quantidade recorde de casos esse ano. Qual a sua avaliação para o ano que vem? Realmente, nós tivemos uma epidemia bastante importante, nós tivemos 7.500 casos. Claro, é uma situação que a gente desejaria que não acontecesse, né? Ela impacta muito o sistema de saúde, porque é uma epidemia explosiva, então todo mundo acorre ao sistema de saúde e isso dá uma sobrecarga ao sistema. A gente gostaria que não acontecesse. Mas tem, mesmo dentro da epidemia, tem um dado positivo que foi o seguinte: nós tivemos uma baixíssima mortalidade com a doença. Então, isso significa o seguinte: hoje Bauru sabe lidar, do ponto de vista médico, com a dengue, muito melhor do que já soube em outras épocas. É isso que está permitindo que a gente atenda adequadamente os casos que são mais graves e evite que esses casos compliquem ou que as pessoas venham a morrer de dengue. E qual que é a expectativa para o próximo ano? Próximo ano eu estou muito preocupado. Eu penso que nós não podemos baixar a guarda pelas razões que eu vou dizer aqui. Primeiro, nós temos uma infestação pelo mosquito Aedes aegypti que está dentro de padrões controlados, mas nós já tivemos epidemia dentro desses padrões. Então, o fato da cidade ter um índice razoável não quer dizer que não tenha, num ou no outro local, uma grande infestação. A cidade é muito grande, então esse número que é razoável, ele é fruto de uma média. Às vezes esta média esconde... Em um bairro tem muito, em outro bairro tem esconde pouco. Que um bairro lá possa estar explodindo de mosquito. Então pode ter epidemia nessa situação. Esta é uma razão de preocupação. Nós termos o mosquito aqui. A segunda razão de preocupação é que nós não tivemos registro até hoje, na história de Bauru, do dengue do tipo 4. Então, o que isso quer dizer? Se a gente nunca teve registro desse vírus, tudo leva a crer que ele nunca circulou entre nós, portanto, não existe ninguém em Bauru que tenha proteção contra o vírus, que tenha imunidade, ou seja, todas as pessoas que entrarem em contato com esse vírus vão ter dengue, vão pegar a doença. E nós sabemos que esse vírus está aumentando a circulação no estado de São Paulo. Então, o nosso receio é que, com o nível de infestação que a gente tem, se nós tivermos entrada do tipo 4, é possível que a gente tenha de novo a epidemia em 2014. Estamos muito vigilantes com relação a isso. E a Secretaria vai fazer campanhas de prevenção. Isso mesmo. Por causa dessa preocupação, antecipamos. Já começamos a campanha, já mapeamos os bairros que têm maiores níveis de infestação e já estamos começando os mutirões de limpeza. Vamos todos acabar com o mosquito. O mote da campanha é uma big busca contra a dengue aí. Vamos eliminar todos os criadores que a gente possa ter do mosquito e assim evitar de ter epidemia em 2014. Secretário Fernando Monte, muito obrigado pela sua entrevista e bom ano de 2014. O Nesp Notícias faz um rápido intervalo e volta já já. Estamos de volta com uma dica para quem gosta de fotografia e teatro. A editora Unesp acaba de disponibilizar para download gratuito o livro Retratos do Teatro. Nós conversamos com o autor da obra.
169 personagens do teatro brasileiro estão na obra Retratos do Teatro. São fotos de mais de 300 espetáculos visitados pelo fotógrafo Bob Souza e é ele que explica pra gente um pouco mais sobre esse trabalho. Bob, como que surgiu a pesquisa para esse trabalho? Eu fotografo teatro há quase 10 anos e há 4 anos eu venho pesquisando os personagens do teatro fora da cena, né? São retratos de artistas do teatro paulista e brasileiro. O que os interessados em teatro podem conferir e descobrir com o seu livro? Bom, é um panorama da cena contemporânea do teatro paulistano e brasileiro. São fotos de atores, diretores, críticos de arte, pesquisadores, técnicos. É um cenário bastante abrangente do teatro. Qual a importância de termos um retrato desses personagens que fazem história no teatro? Esses personagens são muito conhecidos com as suas máscaras, né? As personagens. E a ideia era que eu pudesse apresentar para o público os artistas sem as caracterizações, sem a máscara. Muito obrigada, Bob. O livro Retratos do Teatro está disponível para download gratuito no site da editora Unesp. Outras obras do Bob também podem ser conferidas no site do acervo digital da Unesp. De São Paulo, Maíra Ferreira para a Unesp Notícias. Por conta do feriado de Ano Novo, alguns serviços terão horários diferenciados aqui em Bauru. Órgãos da administração municipal não abrem nesta terça-feira, dia 31. O expediente volta ao normal apenas na quinta-feira, dia 2 de janeiro, a partir do meio-dia. Zoológico e Jardim Botânico abrem amanhã e estarão fechados na quarta. Pronto-socorro central, infantil, UPAs e SAMU funcionam normalmente todos os dias. Tem muita gente contando os minutos para a tão sonhada viagem de fim de ano. Seja para perto ou para longe, é importante levar os documentos pessoais para curtir a folga sem preocupações. Bom dia. Dona Irene e a sobrinha de 9 anos vão passar as próximas 5 horas dentro de um ônibus para chegar ao Paraná. É a primeira vez que a menina vai conhecer os parentes que moram longe. Eu tô de férias, aí vim na casa dela, aí ela quis ir comigo, e a mãe deixou. Para embarcar, a tia teve que levar todos os documentos dela e da menina. No período das férias, aumenta o número de pessoas viajando, mas nem sempre o pessoal sabe ao certo quais documentos precisa levar. Menores de 12 anos podem fazer viagens nacionais acompanhados dos pais ou responsáveis, desde que os documentos comprovem o parentesco. É necessário levar o RG ou a certidão de nascimento da criança. O adulto deve sempre portar o documento de identidade. Nas viagens de ônibus, a ficha de identificação deve ser preenchida antes do embarque. Ela é entregue junto com a passagem. Nas viagens internacionais, a quantidade de documentos é maior. Fernanda vai para a Espanha. Já está com o passaporte nas mãos, mas ainda precisa de declaração de matrícula da universidade, atestado médico e um formulário do consulado espanhol. O embarque é só no ano que vem. No entanto, ela achou melhor não deixar para correr atrás dos documentos na última hora. O que está mais dando trabalho é o que tem que ir para Brasília mesmo. Eu consegui falar com um amigo meu, na verdade não é um amigo meu, que é amigo do amigo do amigo da minha mãe, que aí a gente foi atrás, pediu para ele ajudar a gente, que lá em Brasília pode ser pessoal. E ele foi lá fazer para legalizar, via diplomática, que é isso que está dando mais trabalho. Mas o resto, tudo certinho. Os documentos de Sevilha chegaram no tempo certo, então é só correr atrás do visto. Para as viagens aéreas dentro do país, o passageiro precisa de um documento original com foto ou da cópia autenticada. Pode ser o RG, a CNH ou até mesmo a carteira de trabalho. Além de toda a burocracia e da papelada, é importante também cuidar da saúde antes de embarcar. Mesmo nas viagens domésticas, é necessário estar com as vacinas em dia. E nos voos para outros países, o passageiro tem que apresentar o certificado internacional de vacinação. Sem esse documento, o viajante corre o risco de não conseguir entrar no país estrangeiro. Para isso, é preciso fazer um pré-cadastro pelo site da Anvisa, informando o país de origem e o de destino. O portal informa quais vacinas devem ser tomadas. Depois que a carteira estiver atualizada, o certificado pode ser retirado em um aeroporto que possui o serviço.
Para entrar em alguns países europeus, o turista tem que se vacinar contra sarampo. Para ir à África, é preciso tomar a vacina da poliomielite. Nos Estados Unidos, o que preocupa é a gripe. No entanto, o viajante não pode deixar para tomar as doses às vésperas do passeio. A partir do momento que ela vai fazer uma determinada viagem, ela já procura atualizar a carteira de vacinação com antecedência de pelo menos 10 dias, tomar todas as vacinas necessárias. Agora, a pessoa que já tiver a carteira em dia, que seria o ideal para todos nós, né? Tomando todas as vacinas que nós já temos de tomar mesmo habitualmente, ela não vai precisar ter esse problema, porque ela já vai estar em dia com todas as vacinas que ela necessita. No caso das viagens domésticas, o certificado de vacinação não é obrigatório, mas os turistas precisam se prevenir contra a febre amarela. As pessoas que residem em Bauru, elas já moram numa área de risco para a febre amarela. É o Aedes aegypti que transmite a febre amarela, que é o mesmo mosquito da dengue. Então, a gente sabe que no nosso município a gente tem bastante desse mosquito. Então, as pessoas têm de se vacinar contra a febre amarela. A febre amarela ela só não é indicada em gestantes, em pessoas que têm alguma doença que comprometem o sistema imunológico, né, como AIDS, alguma coisa do gênero. Crianças abaixo de 9 meses. Então, essas pessoas devem procurar, as outras pessoas devem procurar a rede, atualizar a sua carteirinha e fazer essa vacinação da febre amarela de 10 em 10 anos. O Unesp Notícias fica por aqui. Logo mais às 8 da noite tem a reapresentação. Você também pode rever nossas reportagens acessando o site da TV Unesp. Amanhã às 5h30 da tarde a gente volta ao vivo. Tchau!